Vamos lá, bonitos, bonitas. Vamos fazer uma retrospectiva das aulas anteriores. A gente começou com os combustíveis fósseis, o carvão, o petróleo e o gás. A gente falou sobre a produção desses bens que não são renováveis, né? São recursos não renováveis provenientes da mineração, o carvão e o petróleo e o gás também, a extração deles requer um maquinário semelhante com o maquinário que faz a extração na mineração. São recursos naturais, aí tem os recursos naturais renováveis e não renováveis, que é onde estão os combustíveis fósseis, e na segunda, a gente viu outras fontes térmicas de energia, que os combustíveis fósseis são fontes térmicas, né? A gente extrai eles e leva para as termoelétricas para poder produzir energia a partir do vapor que a queima deles gera. E aí, na segunda aula, a gente viu a biomassa, viu o biogás e a produção de energia a partir do lixo industrial. Tudo é queimado para virar vapor e fazer as termoelétricas funcionarem. Na terceira aula, a gente viu as usinas atômicas, a energia radioativa proveniente dos minerais radioativos. No caso do Brasil, a gente usa o urânio. A gente viu essas usinas encerrando as termoelétricas e vimos também as hidrelétricas. Hoje, a gente vai ver a energia geotérmica, a solar e a eólica. A gente já vai entrando numa parte mais sustentável. Os recursos, tem os recursos naturais, a gente tem os sustentáveis e os renováveis e os não renováveis. Aqui, nesse caso, é totalmente renovável. A energia geotérmica, a gente tira a energia do calor da terra, a energia solar do calor do sol e a eólica do vento. Então, são recursos intermitentes. A gente vai começar vendo a produção de energia geotérmica, um desenho de uma usina de energia geotérmica, como é que ela funciona, as três fontes de energia geotérmica que temos e condições que são necessárias para se instalar uma usina geotérmica. Um quadro comparativo e mapas das zonas térmicas do planeta e aqui na América Latina. Pontos positivos e pontos negativos. Em seguida, vamos ver a produção de energia solar ou fotovoltaica, que a situação no mundo e no Brasil dessa produção de energia. Pontos positivos, negativos, vamos ver a linha do tempo da produção de energia solar, desde o início, quando começou-se a inventar a questão dos painéis solares, né? Até hoje, lá dos primórdios até hoje. E, por fim, a gente vai ver a produção de energia eólica, um histórico e as condições, vamos ver a situação no mundo e no Brasil, pontos positivos e negativos da produção dessa energia. Começando pela geotérmica, que é a energia proveniente do interior do nosso planeta, do calor que vem do interior do nosso planeta. Eu acho que alguém vai já entrar. Luciana vai entrar. Tem gente pedindo para entrar. Não, alguém desistiu. Quem entrou? Luciana? Quem foi que entrou? Teve uma pessoa que pediu para entrar, mas desistiu. Eu acho que é a Luciana, né? Chegou no grupo. Foi Renan, Arthur. Pronto, Luciana vai entrar agora. Foi Vitor. Vamos, a galera, eu estava falando sobre estava falando do sumário, que a gente vai ver hoje, tá?
e iniciar, de fato, a aula agora. Começando, hoje a gente vai ver, eu dei uma resumida no que a gente viu na primeira, na segunda e na terceira aula, essa é a quarta, né? Aí a gente vai ver a energia produzida, a energia por fontes geotérmicas, que é com base no calor que a Terra gera, o calor natural do planeta Terra, a energia solar, né, mulher, faz parte. A energia solar e a energia eólica. Vamos começar com a geotérmica. É a energia proveniente do interior do nosso planeta. As fontes de calor da energia geotérmica geralmente são provenientes de câmeras magmáticas. Está aqui uma câmera magmática para vocês verem aqui. Localizada na astenosfera. Quem acompanhou as aulas sobre geologia e recursos minerais vai lembrar onde fica a astenosfera. Eu vou mostrar para vocês. Geralmente são provenientes dessas câmeras, tá? E se encontram próximas à superfície terrestre. Tá vendo como é pertinho? Essas câmeras apresentam temperaturas que variam de 600 a 900 graus Celsius e profundidade que varia de 7 a 15 quilômetros da crosta, né, daqui da camadinha da crosta da Terra até lá embaixo, de 7 a 15 quilômetros. Geralmente estão presentes em locais onde o vulcanismo é mais recente, onde tem ação de vulcões, né, onde tem movimento tem o movimento da crosta, das cordilheiras, e onde tem vulcanismo. Em regiões de encontro de placas tectônicas, pode ocorrer também em regiões que têm ocorrência de hidrotermalismo. Vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona o hidrotermalismo. Onde a água no interior da Terra é aquecida. Você tem para a gente relembrar aqui da nossa aula de geociências. Aqui está o núcleo do planeta. Aqui a gente tem o manto, né? Tem o núcleo inferior e o núcleo exterior. Depois tem o manto, que envolve o núcleo. O manto inferior e superior. E depois vem a crosta, né? Só que antes da crosta, entre a crosta e o manto superior, está a astenosfera, que é onde ficam as câmeras magmáticas. Então, fica bem próximo da crosta terrestre, de 7 a 15 quilômetros de profundidade. Os geysers, que é esse mini vulcãozinho que vocês estão vendo aqui, são formados quando a pressão exercida pela água aquecida é tão grande que faz brotar fumarolas do solo. Esse localiza-se nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem muitos geysers, e geralmente eles soltam muito enxofre, tem inclusive o cheiro de enxofre. E aqui é uma foto de uma usina geotérmica. Esse é o desenho de uma usina de energia geotérmica. Aqui é onde fica a água, o vapor de água aquecido. E aí ele é retirado aqui, ó. E ele passa pelo termocambiador. E aí esse vapor ele vai passar para a turbina, e o que decantar, a água que decantar, que entrar em estado líquido, que aqui ele vai em estado de vapor, né? Estado de gás, estado gasoso. E aí, quando chega aqui, uma parte da água decanta, entra em estado líquido, e a outra continua em estado de vapor, em estado de gás, estado gasoso, e passa para a turbina, que aí vai mexer as pás da turbina, vai transformar a energia térmica em energia mecânica, energia cinética. E aí, essa energia cinética
vai passar para o alternador, que vai transformar a energia mecânica, energia cinética, em energia elétrica. E parte desse vapor que passa pela turbina, ele vai descer aqui, ó, vai decantar, e aí vai passar pela condensação. Aqui é a água de refrigeração. Aqui também tem o circuito de refrigeração, por isso que tem essa torre de refrigeração, certo? Nesse circuito entra o transformador. A função do transformador é mudar a tensão da energia, porque ela pode estar numa tensão aqui, ela pode ser produzida no alternador em uma tensão que não é interessante passar para a rede de transmissão. Então, o transformador ele serve para mudar a tensão e deixar na tensão ideal para essa energia ser transmitida. Isso vocês vão ver em física, o pessoal que está aí no finalzinho do Fundamental 2, ensino médio, certo? O transformador, ele coloca a energia na tensão ideal para poder passar para a rede de distribuição de energia. Essa energia térmica da Terra, ela também vai servir para aquecer domicílios, prédios, também serve para aquecimento. Aí as 3 fontes de energia geotérmica, quais são? Tem os recursos hidrotermais, que você tem um aquífero, uma rocha reservatório permeável, que ela permite o suprimento de água adequado. Aqui, ó. Ou uma rocha capa, que serve de isolante e de armadilha ao calor. E aí vai armazenar o vapor de água quente. Rochas hidrotermais. Tem as rochas secas quentes, que essa rocha ela pode atingir a temperatura de 290 graus Celsius. Que aí ela não tem água, ela não tem o processo hidrotermal, mas ela é tão quente que ela aquece aquele território, ela aquece aquele terreno e aí aquele calor ele é utilizado. E tem os recursos de geopressão, que você tem água salina quente, situada a grande profundidade, sob grande pressão e com grandes quantidades de metano dissolvido. Metano é aquele gás que é produzido lá nas usinas de produção de energia a gás dos aterros sanitários, lembra? Os aterros sanitários produzem metano. E a queima dos combustíveis fósseis também produzem metano, né? Que é o gás proveniente da decomposição. A temperatura dessa água ela pode variar de 80 a 120 graus Celsius. A cada 1 quilômetro de profundidade, a temperatura pode aumentar até 40 graus Celsius. Aí aqui você tem a formação de elementos químicos, o cobre, esse Cu aqui é cobre. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Cu é cobre, MO, molibdênio, ouro. Esses minerais aqui, eles são formados num processo chamado hidrotermalismo, onde tem onde rola os processos hidrotermais, né? Se formam esses minerais também. E aí a água vai penetrando, ó, o vapor vai penetrando, e aí no que vai penetrando a rocha também vai formando esses minerais, esses elementos, né, que se transformam, que se tornam minerais. Aqui você tem o fluxo do líquido, essa setinha azul clara aqui, ó, água meteórica, e aqui em cima o vapor, que forma os geysers, que a gente viu aqui, certo? A câmara magmática, eu não sei se vocês conseguem ver umas reentrânciazinhas que tem aqui. Eu acho que dá para ver bem sutilmente. É isso. E daí a gente tira
usa o calor da terra para gerar a energia geotérmica. Aí as condições. Para avaliar a viabilidade de se explorar a energia geotérmica em determinado local, é necessário ser feita uma série de estudos geológicos, como prospecção geoquímica, geofísica, análise de imagens de radar e perfuração de poços. Quando eu falei sobre o petróleo, eu mostrei para vocês umas perfurações, umas estruturas que fazem a perfuração do solo para poder atingir o petróleo, né? É mais ou menos parecido com aquilo ali. É muito parecido com quando a gente viu lá na geologia, para poder tirar as rochas para fazer os estudos. Então, faz essa perfuração de poços para poder fazer a análise do solo, fazer da rocha, fazer a análise da água, para poder fazer o estudo e ver se aquilo ali vai ser viável. Quando a temperatura é superior a 100 graus Celsius, a exploração geotérmica pode servir para produção elétrica. Abaixo dessa temperatura, pode servir para abaixo dessa temperatura, as aplicações são feitas principalmente para o aquecimento de ambientes. No Brasil, as fontes geotermais são aproveitadas para fins de aquecimento, porque a gente está em cima. Lembra da aula de geologia que eu disse que a gente está em cima de uma placa tectônica, a gente está bem no meio da placa sul-americana. Então, aqui não vai ter muito. Não, aqui nós não temos potencial para produção de energia geotérmica, mas a gente tem potencial para aquecimento, que é o caso lá do antigo Hotel Termas, que tinha lá em Mossoró. Eles usavam eles aproveitavam do calor da terra, né, para poder aquecer as águas das piscinas. E o Hotel Termas era famoso por causa dessa água. Temos também lá em Santa Catarina e em Minas Gerais, esse tipo de ambiente adequado para o aquecimento da água. Produção de energia a gente não produz, pelo fato de estar bem no meio da placa tectônica. Geralmente se produz energia geotérmica em locais de encontro de placa, em locais que tem vulcanismo, que a crosta é fininha e é perto dessas áreas de termalismo, dessas bolsas de calor. A primeira usina geotérmica foi construída no ano de 1904, lá em Ladarello, aqui Ladarello. Essa botinha aqui não é o Piauí. Essa botinha é a Itália. E aí, desde que essa usina foi construída em 1904, o uso das fontes geotérmicas vem crescendo. Hoje se produz aproximadamente 7.000 megawatts em 21 países. Aqui é a usina de Ladarello. Só os Estados Unidos produzem 2.700 megawatts de eletricidade de energia geotérmica, algo comparável à queima de 60 milhões de barris de petróleo por ano. Então, é uma fonte de energia muito viável, vale muito a pena e é limpa. Assim, você só vai lidar com alguns gases que saem ali, como exemplo do metano, mas como eu já venho falando ao longo dessas aulas, a gente vai reduzindo, vai melhorando o processo de filtragem aqui. Cada bichinho desse, como é o nome desse negócio que eu já esqueci? Cada chaminé dessa, a, a denominação grossa de chaminé, ela tem um sistema de filtragem para não soltar gases nocivos para a atmosfera. O certo é fazer a filtragem. Aí os top 5 dos países em geração de energia e calor, usando como fonte a energia geotérmica. Isso eu queria muito ter pego dados mais recentes, mas eu só consegui de 2015, que foram
foram tratados em 2016. Para cá não tem, porque a energia geotérmica, ela é muito... Não se produz tanto, né? Quanto as outras fontes de energia mais usuais. Então, acesso a esse tipo de informação é mais difícil. Em investimento em 2015, o primeiro lugar foi a Turquia, seguido dos Estados Unidos, México, Quênia, lá na África, Alemanha e Japão. Em capacidade instalada, no final de 2015, em primeiro lugar, Estados Unidos. Em segundo, Filipinas, seguido da Indonésia, do México e da Nova Zelândia. Tudo locais que têm encontro de placa tectônica. Certo? Capacidade de aquecimento. China em primeiro lugar, seguido da Turquia, Japão, Islândia e Índia. E capacidade de aquecimento per capita. Per capita por renda per capita. Certo? Primeiro lugar, a Islândia, depois a Nova Zelândia, a Hungria, depois Turquia e Japão. Então, nesse quadro, a gente tem uma ideia dos países que mais investem e que têm mais potencial para geração de energia geotérmica, né? China, Turquia, Japão, Indonésia, Islândia, Nova Zelândia, Estados Unidos, Hungria, México, Quênia, Alemanha e Japão. Aí as zonas térmicas mundiais. Quanto mais vermelho, aqui é a escala, né, de cores, quanto mais vermelha, mais quente. Eu não sei se a imagem está boa para ver aí, mas esse traçado preto aqui é o encontro de placas, tá? Observem aí, vejam que o vermelho, ele se concentra justamente aonde tem encontro de placa. Aqui está o Brasil, ó, basicamente azul e verde. Só aqui na parte do Rio Grande do Norte, ó. Tá vendo? Nosso estado aqui é que fica laranjinha. Vocês conseguem ver o mapa? Ou o mouse no mapa? Quem está aí com o celular é mais difícil de ver. Mas quem está no computador tem mais facilidade. Pronto. Então, aqui vocês veem que no Brasil não tem muito, né, potencial. Mas essa região aqui do lado oeste da América Latina, aqui pegando os Estados Unidos, subindo para o Canadá, aqui, ó, o continente africano, desse lado aqui, ó, no mar Mediterrâneo, a Índia aqui a parte ali pelo Filipinas, Japão, aquela região, certo? E aí a gente vem para a América Latina. Essa área vermelha aqui, ó, que é onde as placas se encontram, né? É onde tem encontro de placa tectônica. A placa latina, desse lado aqui, onde está o Brasil, a placa latino-americana, e desse lado de cá, a placa de Nazca. Elas se encontram e gera esse vulcanismo, gera energia geotérmica. Aí aqui está a região de Minas, e a região aqui é onde fica Mossoró, né? No Rio Grande do Norte, Nordeste. Mas esse vermelhinho que tem aqui no mapa do Brasil é fraco. Olha aqui, máximo 120. Lembra que eu tinha dito que para gerar energia elétrica tem que ser acima de 100?
abaixo de 100 só para aquecimento. Aí os pontos positivos e negativos da produção de energia geotérmica. Ela não é proveniente de recursos fósseis, então não emite gases poluentes quando se produz com o sequestro de carbono, né? Porque ela emite alguns gases, mas não chega a se comparar com os gases que os combustíveis fósseis emitem. Não necessita de grandes terrenos ou barramentos de rios. Situa-se, errei aí, situa-se exatamente em cima de sua fonte, não precisa gastar com transporte, nem com maquinário, nem equipamento para deslocar ela do lugar de onde se tira matéria-prima para onde vai produzir energia. Você constrói a usina ali onde tem a zona termal, você constrói ela lá em cima. Então, ela não necessita dos túneis de minas, né, nem fossas. É resistente a mudanças climáticas, a catástrofes ambientais, a abalos sísmicos ou políticos. Sua produção é ininterrupta, pois o seu recurso é ininterrupto. Pode trazer desenvolvimento para locais remotos, locais ermos, locais distantes, que não têm investimento. Aí os pontos negativos. O custo para a perfuração do solo é alto, tudo que envolve geologia é caro. Os antigeleificantes, isso aí é que pode ser um vilão na produção geotérmica, eles são utilizados em regiões muito frias, e aí eles são poluentes. Alguns utilizam CF6, que é o clorofluorcarboneto, ou HCFC, hidroclorofluorcarboneto, que é um dos gases mais nocivos para a camada de ozônio, que aceleram a questão do aquecimento global. Isso em locais e regiões frias, né? Esse sistema tem um custo inicial elevado e a barata manutenção da bomba de sucção de calor, que por estar situada no interior da Terra ou dentro de um edifício, não estando exposta ao mau tempo e a vandalismo, é contrabalanceada pelo elevado custo da manutenção dos canos, por onde a água causa corrosão e deposita minerais, porque aquela água ali, como eu mostrei para vocês lá no gráfico, aqui no hidrotermalismo, vocês veem que é cheio de minerais, está produzindo mineral direto aqui, ó. Ouro, cobre, carbonato, ácido clorídrico, molibdênio, prata. Então, gera um custo para a manutenção e a corrosão dos canos, né, que vão transportar esse vapor, onde a água vai causar a corrosão desses canos. A água e o vapor vão causar a corrosão. Se a água retirada do subsolo não é reposta, não é colocada de volta no subsolo, abre precedentes para o risco de tremores de terra, provocados pela compactação do solo. Aí lembra aquela questão lá do gás de folhelho, né, que chamam gás de xisto, que eles tiram o gás, eles injetam a água com mais de 500 substâncias químicas, injetam aquela água para poder tirar o gás, só que aí o solo estava quieto no canto dele, ele mexeu com aquela estrutura lá embaixo, então vai gerar acomodação do solo, vai gerar tremores de terra, vai gerar terremotos. Então, a produção geotérmica de energia, ela também pode causar isso, por causa da retirada da água do subsolo, certo? No mais, a gente vai vendo que os processos de produção de energia, eles vão ficando menos nocivos, vão se tornando menos sujos. Ao longo de todas essas aulas, vocês vão ver que a gente vai produzir lixo. É muito difícil ter uma forma de produzir energia onde você não produza lixo. Eu acho que só a energia das mãos mesmo, de passando a mão na outra, assim, é que não vai, a gente não vai produzir lixo. Mas a produção de energia a nível industrial mesmo, grande, muita energia, ela, por mais limpa que seja, ela vai produzir rejeito.
Vamos para a produção de energia solar ou fotovoltaica. Vê se tem mais alguém querendo entrar. Bem, a produção dessa energia não é através de termoelétricas, mas é proveniente de uma fonte térmica, que é o sol, a energia solar. Dependente da mineração, as usinas solares elas são construídas com painéis fotovoltaicos, esses painéisinhos que você está vendo aí, ó. Aqui, a célula solar e o painel fotovoltaico sendo montado. Também conhecido como células ou baterias fotovoltaicas. Esses painéis são feitos de sílica e outros elementos químicos de proveniência mineral, responsáveis por fazer as ligações elétricas entre cargas positivas, como fósforo, e negativas, como o boro, gerando eletricidade. Então, para gerar essa eletricidade nessas células voltaicas, a gente precisa de elementos químicos como o boro e o fósforo. Um vai pegar a carga elétrica negativa e o boro, e o outro vai pegar a carga elétrica positiva, no caso, a positiva com o fósforo e a negativa com o boro. Aqui você vê o quartzo, ó, ele passa pelo processo físico e químico, gerando o silício, esse cinzinho aqui bem bonito, que vai ser utilizado para produzir os wafers, waffle, né? Que são essas células aqui, chamadas de waffle. Aí aqui você vê esse começando do meio para as extremidades, tá? Aqui nessa figura. Aqui vocês têm a célula fotovoltaica, onde rola esse processo químico aqui entre as cargas positivas com fósforo e as negativas com boro, aqui dentro, na célula fotovoltaica. Embaixo, uma película encapsulante de EVA, e em cima também, ó, protegendo a célula fotovoltaica. E aqui embaixo, backsheet, que é o fundo protetor, e embaixo dele, a caixa de junção. Em cima aqui da outra película encapsulante, tem um vidro especial, resistente, forte, e a moldura de alumínio. Junta tudo isso e aí está formado o painel fotovoltaico, o painel solar. Essa figura aqui embaixo é a maior usina solar da América Latina, que está localizado em Ribeira do Piauí. E essa figura aqui do lado, ela mostra o processo onde há incidência de luz solar, certo? E aí está aqui os elétrons, ó, junto com os átomos. Os átomos têm elétrons. E aí, quando é aquecido, quando tem a incidência da energia solar, cadê o mouse? Esse elétron se solta. E aí produz a energia elétrica, que é o processo fotovoltaico. Rola a emissão solar na placa, o elétron se solta do átomo e produz a energia elétrica. E a situação no mundo e no Brasil da produção de energia elétrica com base na luz solar. Até 2021, a China liderou o ranking de produção de energia solar mundial, seguida do Japão, Estados Unidos, Alemanha e Índia. Então, China, Japão, Estados Unidos, Alemanha e Índia são os 5 tops de produção de energia solar. Nos últimos 7 anos, a geração solar distribuída teve um crescimento médio de 231% ao ano no nosso país, atraindo investimentos privados, gerando emprego e renda. O único incentivo que tínhamos no Brasil para a produção de energia solar era dada pelo Banco do Nordeste, que segue disponibilizando empréstimos a juros baixos para essa finalidade.
Hoje a gente tem as cooperativas Sicredi, Unicred, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, além dos bancos Santander, Bradesco e Votorantim. Somos grandes produtores de silício e montamos os painéis, só não fazemos eles. Mas a gente produz o silício e monta. Somos países de terceiro mundo, então a gente tem essa dificuldade em produzir o bem mais caro, né? Nós ainda somos colônia, então a gente produz o mineral, exporta, para eles beneficiarem, eles produzirem o painel, que é o mais caro, né? Vendem esse produto para a gente e a gente monta para poder usar aqui. Então, esses painéis eles saem caros para nós brasileiros, porque a gente não fabrica eles, né? Apesar do pouco incentivo por parte do governo e dos altos preços dos painéis solares, desde 2012 este segmento cresce no Brasil. E aí acarreta uma redução de mais de 4,7 bilhões no bolso dos consumidores de energia. Então, gera uma redução de custo no consumo de energia muito alto. Quem consegue instalar painel solar em casa tem o custo da instalação, que é alto, mas a longo prazo é um maravilhoso é um maravilhoso investimento, porque depois você praticamente pode vender o excedente de energia que você produzir. Aí o ranking mundial da capacidade instalada solar, primeiro lugar a China, isso em 2019, tá? Segundo lugar, Japão, seguido dos Estados Unidos, Alemanha, Índia, Itália, Ucrânia, Austrália, França, Coreia do Sul, Espanha, Holanda, Turquia. Ucrânia, essa UK não é Ucrânia. Gente, o que é UK? Vou ficar devendo para vocês. O sétimo lugar. Não recordo. Vietnã, o Brasil em 16º lugar. Em 17º, Bélgica. Então, comparando a produção por megawatts do Brasil, 4.533. Comparando com o primeiro lugar, a China, 205.072. A China está mandando no mundo, não é à toa, né? Só um instantinho. Voltei. Vamos nessa. Aí a gente está situado em região equatorial, que é a linha do Equador, né, que divide o globo no meio. A gente está bem aqui, então a gente está na região equatorial. A energia solar é intensa durante quase todo o ano. E dados da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia e Eletricidade, mostram que entre janeiro e outubro de 2019, comparado ao mesmo período de 2020, a alta de geração de energia solar no nosso país foi de 60%. Então, em um ano, aumentou 60% a geração de energia solar no nosso país. Veja aí o lado ao ranking por estados da federação. Quem lidera? Minas Gerais. Em segundo lugar, Rio Grande do Sul. Em terceiro lugar, São Paulo. Mato Grosso em quarto. Paraná, Goiás, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte em 14º lugar. Olha que a gente é potência em produção de energia solar, né? Mas nós somos um estado pequenininho também, então isso influencia. Então, quem lidera no nosso país é Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Esses dados são de 2021, do ano passado. Esses dados são recentes.
Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Aí vamos para a linha do tempo. Desde os primórdios da pesquisa, né, na produção de energia a partir da luz solar, da energia do sol, do calor do sol. Em 1839, foi descoberto o efeito fotovoltaico pelo físico francês Alexandre Edmond Becquerel. Esse aí da figura 1, que está do lado dessas folias. Esse senhor barbudo. Em 1883, isso no século XIX, né? 1 mais 8, 9, século XIX. 1883, surgiu a primeira célula fotovoltaica, descoberta pelo inventor norte-americano Charles Fritz. Em 1905, século XX, rolou a descoberta do efeito fotoelétrico. O efeito fotovoltaico é quando tem a emissão de elétrons, que aí eles vão passando por bandas de energia. Já o efeito fotoelétrico é quando você tem a incidência de luz, e aí o elétron emite um elétron numa placa metálica, e aí ela sendo exposta, você tem uma placa metálica, ela é exposta à luz, e aí ela vai emitir um elétron, ela vai produzir energia. Isso é o efeito fotoelétrico, que é a corrente elétrica, né? Aí, esse efeito fotoelétrico foi descoberto pelo alemão Heinrich Hertz. E na física se usa esse termo Hertz também. Em 1922, foi dado o prêmio Nobel para Einstein, Albert Einstein, e aí ele explicou o efeito fotoelétrico. Valeu, Rama. Boa tarde. Obrigada por vir. Aí depois, em 1954, teve a criação da célula solar moderna pelo cientista Russell Schwarzkopf. Essa figura 2 aqui, ele instalando a célula solar moderna. É bem parecida com a que temos hoje, né? Isso em 1954. Essa daqui foi instalada em Américos, na cidade norte-americana do estado da Geórgia, em 1955, um ano depois. Em 1958, teve o início das utilizações de painéis solares, anexando ao satélite norte-americano Vanguard 1, aqui ele, ó, foi enviado ao espaço para alimentar o seu rádio na viagem. Esse painelzinho solar que foi instalado no Vanguard 1. Ele alimentava o rádio dele, né, na viagem que ele fez. A partir disso, foram implementados os primeiros sistemas fotovoltaicos para residências e estabelecimentos, até mesmo para meios de transporte, como o avião, navios e ônibus. Foi um salto aqui, quando o Vanguard levou esse painelzinho solar. Em 1994, a primeira célula solar que superou em 30% a eficiência de conversão surgiu. Em 1990, a gente teve a capacidade fotovoltaica total instalada no mundo, atingindo os 1.000 megawatts. Em 2000, a utilização do sistema fotovoltaico conectados à rede. Então, começou aí a distribuição, né, da energia fotovoltaica. E em 2011, houve o crescimento das fábricas solares na China. A usina solar chinesa em homenagem à natureza. O urso panda, que é um símbolo chinês, né? Que o urso panda, ele é chinês. Tem muito urso panda na China. É um símbolo da China. Então, teve o crescimento das fábricas solares lá e reduzindo o custo da fabricação. Em 2012, surgiu a regulamentação da Resolução Normativa 482 da Agência Nacional de Energia Elétrica.
Esta resolução normativa as condições gerais para o acesso de microgeração e mini geração de energia solar. Então, nas casas, começou a passar a produzir a energia elétrica. Em 2012, isso foi regulamentado, e aí cada um de nós pode ter na nossa casinha painéis solares. Uma indústria ela pode ter seus painéis solares, entendeu? E a gente pode produzir a energia solar e o excedente, que é a parte que sobra, a gente pode vender para a empresa que controla a distribuição da energia, que no caso do Rio Grande do Norte é a Caerne, e lá em Recife é a CELP. Vamos para os pontos positivos e negativos. Os pontos positivos. A luz do sol é uma matéria-prima gratuita, portanto, apesar de o investimento com os painéis ser alto, o custo a longo prazo ainda é baixo, tornando o sistema de autogeração barato. Um outro ponto positivo é que a fonte de energia é renovável. Outro ponto, a produção de energia solar não emite gases ou líquidos poluentes. Isso aí é fantástico. Não emite ruídos, dá para você colocar no seu telhado, que não vai ter problema nenhum. Eu até tirei uma foto de um painel solar de um hotel que eu estava, no último campo que eu fiz, eu vou botar no grupo para vocês verem. É fácil de instalar e de manter, a manutenção é mínima, pode ocupar pouco espaço, as placas são resistentes ao intemperismo e com um tempo de vida de 25 anos, isso é um ponto positivo, mas pode ser negativo também. A gente vai ver lá nos pontos negativos. Pode ser instalado em áreas isoladas. À medida que a tecnologia avança, os preços diminuirão. Gente, tem um experimento aí feito em um país da África, que eu não me lembro o nome, que o pessoal está fazendo fogões com energia solar para pessoas que vivem em risco de saúde alimentar, né, que não tem renda. À medida que a tecnologia vai avançando, os preços vão diminuindo, né? Ao ser instalada na residência, a economia é de até 90% na conta de luz. Os painéis possuem material tóxico, como o cádmio e o chumbo, presente em suas baterias, mas esses elementos podem ser reciclados. Já tem estudos para poder trabalhar com a questão da reciclagem dos painéis solares. Aí vem os pontos negativos. Os incentivos que o governo brasileiro dispõe para que os custos com a instalação sejam menores não surtem efeito financeiro considerável. Para quase tudo, né? Aqui no nosso país, em relação a recursos energéticos, o Estado brasileiro é meio omisso. A gente vê pelo valor que está o petróleo na bomba dos postos de combustível, né? R$ 8 um litro de combustível, e um país que produz biomassa, que produz etanol. Não, a gente não vê investimento nessa área, é só combustível fóssil custando o zóio da cara e colaborando com a questão do aquecimento global, né? A destruição do planeta, da vida no planeta. A matéria-prima é cara, produzida fora do Brasil e é proveniente da mineração. Apesar de a luz solar ser uma fonte de energia renovável e gratuita, os custos financeiros e ambientais com a produção dos painéis fotovoltaicos é alto. O tempo de vida de um painel fotovoltaico gira em torno de 25 anos. Então, isso pode ser um ponto positivo, porque 25 anos pode ser um tempo longo, né? É um tempo longo, né? 25 anos é uma geração. Mas, em contrapartida, quando começou a produção a produção forte dos painéis solares, aqui em 2012, né? Então, daí para cá, 2012 não, em 2000, a utilização do sistema fotovoltaico conectado à rede, ó, em 2000. Então, em 2025, vai completar os 25 anos. Então, vai ter bastante rejeito aí de painéis solares para poder ser reciclado, né? Então, isso pode ser um ponto negativo
partindo do pressuposto que esses painéis podem não ser destinados para os locais corretos, né? No caso, para a reutilização, para a reciclagem, e aí mais lixo. Então, vendo pelo ponto positivo, ele tem uma durabilidade legal, porque 25 anos não é pouco tempo, né? Mas vendo pelo ponto negativo, em 2025 a gente vai ter muito painel solar que não vai estar mais sendo possível ser usado, ele vai ter que passar por um processo de reciclagem. Então, se essa reciclagem ela não for feita a contento, ela não for feita da forma que deve, então isso é um ponto negativo, porque vai virar lixo, né? E não gera energia quando está escuro, né? Energia solar, a gente só produz quando tem luz solar. Os painéis fotovoltaicos podem e devem ser reciclados, pois são constituídos por materiais que podem retornar para a linha de produção. Para isso, precisamos desenvolver tecnologias. As primeiras instalações fotovoltaicas foram construídas em meados de 1990. Logo, espera-se que a quantidade de rejeito proveniente das usinas solares aumente de maneira crescente a partir de 2025. 90% do rejeito de painéis solares volta para a cadeia de produção. 90%. É um valor bem considerável, né? Utilizando apenas 30% da energia necessária para produzir um painel do zero. Então, vale muito a pena reciclar, reutilizar esses painéis. A Política Brasileira Nacional de Resíduos Sólidos determina que o lixo eletrônico, que os painéis solares estão incluídos, né? Lixo eletrônico é tudo isso que a gente tem, de computador, mouse, pendrive, celular, TV, aparelhos de som, coisas de cozinha, esses eletrodomésticos, eletroeletrônicos, tudo está dentro da política dos resíduos sólidos, certo? Do lixo eletrônico. Os painéis solares, eles são classificados como resíduos eletrônicos e é de responsabilidade da cadeia produtiva, devendo este resíduo, ao fim do uso, ser destinado ao local onde foi comprado. Então, se você compra um material eletrônico e ele quebra, é de responsabilidade da loja que você comprou receber esse material para dar um destino racional para esse rejeito, certo? Não jogue no lixo, porque é muito contaminante. Tem material pesado, tem mineral pesado, e não é interessante que isso vá para para um aterro sanitário, entendeu? Porque tem peças, tem muitas coisas ali que podem ser recicladas. Vamos para a produção de energia eólica. Aqui você vê um aerogerador de eixo horizontal, que gira assim, feita a hélice do ventilador, tá? Eixo horizontal. E os aerogeradores de eixo vertical, que eles vão girar assim, ó. Igual o globo terrestre. O de eixo horizontal gira igual a hélice do ventilador, e o de eixo vertical gira igual o planeta Terra, gira assim. Aí, vocês veem a foto de um aerogerador. Eixo rápido, gerador. Caixa de engrenagens, eixo lento. Sistema Way, freio. Sistema de pinch, controlador, torre, pás, rotor, anemômetro e a nacelle, que é a caixa onde ficam todas as engrenagens. Certo? Eixo rápido, caixa de engrenagem, eixo lento, sistema UE, tudo um conjunto de engrenagem, o freio também. E o sistema pitch. Esse controlador, ele está ligado ao anemômetro. O anemômetro,
ele mede a velocidade do vento, certo? Essas pás a gente vê muito na BR-101, elas passando nos caminhão bem grande. A nacelle também, só que menos. E essa partezinha de baixo, que é a torre, que é o pedaço maior, né? Que geralmente é dividido em 2, 3 pedaços para serem transportados. Vamos lá. Histórico e condições. A energia eólica surgiu lá na crise do petróleo, na década de 70. Porém, a sua origem é muito mais remota. Nas grandes navegações dos navios, os navios caravelas, aqueles navios que os europeus, os portugueses usaram para invadir a América, eram movidos com a força do vento em suas velas. Cataventos eram utilizados para fornecer energia aos moinhos que moíam grãos e forneciam água. O vento é uma fonte de energia que está permanentemente a nosso dispor. Mas a gente precisa levar em conta que ao longo do ano pode haver variação significativa na sua velocidade, né? E pode não ser suficiente para produzir energia. Do ponto de vista técnico, para uma usina eólica funcionar, deve ser implantada em um local onde a densidade é massa vezes volume. A densidade da massa de ar do vento, ela seja igual ou superior a 500 watts por metro quadrado em uma altura superior a 50 metros. E que a velocidade do vento seja 7 a 8 metros por segundo. Então, tem todo um cálculo que é feito aí para ver se vale a pena você colocar um aerogerador em determinado lugar. Tem que ser feito todo um estudo das condições do fornecimento de vento ao longo do ano nesse lugar. O equipamento responsável por transformar a energia do vento em energia elétrica é a turbina eólica, que é o aerogerador. O aerogerador é uma espécie de moinho moderno. Vê aí a semelhança, né, do nosso aerogerador moderno e o moinho antigo. As regiões ideais para a produção de energia de proveniência eólica são as regiões litorâneas e os terrenos altos, que tenham um ótimo fornecimento de vento ao longo do ano. Vários aerogeradores juntos formam um parque eólico. Existem dois tipos desses parques, que são os parques offshore, que ficam localizados no mar. Lembra do petróleo, a produção de petróleo, a exploração de petróleo onshore e offshore? A exploração de petróleo onshore em terra, offshore no mar. De produção de energia eólica também. Também em dunas, onshore. Offshore é no mar. Qualquer produção offshore, que disser, tem produção de sei que, offshore, é mar, certo? Onshore é em terra. Lá em Canoa Quebrada tem muito aerogerador, né? Aqui na região aqui do interior, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, pegando a parte do Planalto, da Borborema, tem muito aerogerador, porque é uma área alta, né? Que tem produção boa de vento. E aqui nas dunas do nosso litoral também, né? No Brasil, as regiões que mais produzem esse tipo de energia são a Sul, Sudeste e Nordeste. Segundo a Associação Brasileira de Comercializadores de Energia, Abracel, a região Nordeste é responsável por 86% da produção de energia eólica, que é a segunda maior fonte geradora de eletricidade do nosso país. A situação no mundo e no nosso país. A China é o país que lidera a produção de energia eólica, seguindo por Estados Unidos, Alemanha, Índia, Espanha, Reino Unido, França e Brasil. Então, a China leva a energia solar
Estados Unidos também não está atrás. E a energia eólica, né? O nosso país é o maior produtor de energia eólica da América Latina. O maior parque eólico onshore já construído fica no estado do Texas, lá nos Estados Unidos, e tem 421 aerogeradores. Produz energia elétrica para abastecer 250 mil casas. Na categoria offshore, a Holanda promete para 2023 a inauguração do parque Hollandse Kust Zuid. O intuito é que a próxima geração dos europeus usufruam de energia de proveniência limpa. Em 2030 ele vai estar pronto. E são aerogeradores enormes. Aí nessa foto aqui em cima vocês veem o parque eólico lá em Galinhos, aqui no litoral norte do nosso estado. E aqui embaixo tem uma galera aqui em cima da nacelle de um aerogerador lá na Serra do Mel. Eu trouxe essa foto aqui para vocês terem como referência, né? Esses caras aqui em cima, para a gente ter uma ideia de tamanho, para quem ainda não viu um aerogerador de perto. Eu não sei se a maioria do grupo já viu um aerogerador de perto. Geralmente, a gente vê aerogerador quando pega a estrada. Do grupo Ecoenergia. Tudo bem aí, galera? Comentários, pontuações? Vamos em frente. Aí aqui. Lâmina de turbina eólica fabricada na Dinamarca. Essa mimosinha aí, ó. Ela está a caminho da Escócia, ambos países europeus. Essa pá ela tem 83,5 metros de comprimento e 4,2 metros de largura. Eu coloquei esse mapinha aí para vocês terem uma ideia de onde fica a Dinamarca, tá? Tá aqui a Dinamarca. E a Escócia está aqui. Então, ela é transportada por terra, depois ela é transportada por mar para atravessar aqui, o Mar do Norte. Certo? O Atlântico Norte. Vai fazer essa travessia aqui, ó. Nesse mapa menor, é esse pedacinho aqui que ela vai atravessar. Aqui, Dinamarca, Escócia, tá? Acima do Reino Unido aqui. Certo? Aqui nosso Brasil, a África, quer dizer, e aqui a gente no Rio Grande do Norte, aqui, ó. Brasil, pedacinho do Brasil. A Dinamarca tá aqui, na Europa. Certo? Para transportar essa pá, é preciso todo um procedimento técnico de transporte. Nas BRs aqui do Nordeste é possível a gente ver essa situação, só que com as pás bem menores. Essa pá aqui é enorme. A mesma empresa que fabrica as pás na Dinamarca, essas pás lá na Dinamarca, ela produz também no estado do Ceará, aqui no nosso país. Na figura aqui do lado, as pás estão sendo embarcadas lá no Porto de Fortaleza. Ó, aqui o carro, tá vendo esse carrinho aqui? Eu acho que isso aqui é um Etios. É um Etios sem mala, com a mala, é um Etios da mala pequena. O Etios é um carro pequeno, não é um carro muito grande. Mas aí vocês têm uma noção de tamanho, de dimensão, né? Comparando o tamanho do carro com o tamanho das pás. Potência eólica em operação no Brasil. Esses dados foram tirados do CERN. O CERN é o Centro de Energia. Como é?
Centro de Estratégia em Recursos Naturais e Energia. No nosso país, os investimentos em produção eólica de energia só crescem. E o Rio Grande do Norte é o maior produtor. Olha aí o gráfico mostrando. Esses dados foram de janeiro de 2021, fornecidos pelo SEG. Aí o Rio Grande do Norte, em primeiro lugar, 4.801 megawatts. Aqui, vou fazer a leitura do gráfico aqui, ó. Potência otorgada. Otorgada é potência. Potência otorgada é a potência produzida. Megawatts. 4.801,34. Seguido da Bahia, 4.603,55. Depois Ceará, Piauí, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Maranhão, Santa Catarina, Paraíba. Ó. Da Paraíba para trás é tudo Nordeste e Sul. Né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina no meio dos estados do Nordeste. Aí vem Sergipe, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, lá embaixo. Mas quem comanda a produção de energia eólica no nosso país é Rio Grande do Norte e Bahia. Pontos positivos e negativos. Os pontos positivos: não produz resíduos nem gases poluentes. A sua fonte, o vento, é gratuito e inesgotável. Os custos com a implantação e a manutenção são baixos. Como geralmente são instaladas em áreas afastadas, geram empregos, oportunidades em regiões que recebem pouco investimento. Então, elas fazem com que a economia de determinado lugar ela melhore, né? Pontos negativos. O vento é gratuito e inesgotável, porém, em algumas épocas do ano, a sua intensidade diminui. E aí pode não ser uma geração rentável. As aves podem bater nas pás das hélices do aerogerador e se ferirem ou até morrerem. O ruído provocado pelas hélices dos aerogeradores pode interferir no fluxo migratório da fauna, de aves, né? E de alguns animais marinhos, como pode interferir também na desova das tartarugas. Geralmente tem aerogeradores que ficam no litoral, né? Ficam offshore, ficam no mar. A instalação de uma usina eólica ela deve se manter a pelo menos 200 metros de distância de residências. Tem a questão da poluição visual, né, que altera a paisagem. Os radares meteorológicos, essa torrezinha do lado aqui que vocês estão vendo, também são impactados pelos parques eólicos. Por serem equipamentos muito sensíveis, sofrem interferência externa. Portanto, estabelecido um distanciamento mínimo para cada tipo de radar. As pás do aerogerador são feitas de fibra de vidro, que é um material que não é tóxico, mas o material utilizado para sua manutenção é tóxico. A resina epóxi, ela libera uma substância cancerígena chamada bisfenol, que é uma substância que a gente tem que ter muito cuidado ao utilizar plásticos em casa, que geralmente tem geralmente o bisfenol ele está nos plásticos, certo? Então ele é bem cancerígeno. Então o ideal é que a gente não esquente para esse material não se soltar do plástico que tem o bisfenol. Geralmente tem uns potes que vem do supermercado, uns plásticos que dizem livre de bisfenol A. Então, porque você pode colocar no micro-ondas que não vai soltar bisfenol. Até então, não foi desenvolvido um método de reciclagem para essas pás. Tem um tempo médio de vida de 20 anos. O radar meteorológico é um equipamento muito importante para a previsão do tempo. Fornece informações como intensidade de chuva em local onde ela irá cair. Esse ruído que os aerogeradores emitem não é muito alto, assim, mas você escuta a uma certa distância dele, sabe? Dá para ouvir. E quando se tem uma usina de aerogeradores, tem que colocar umas luzes em cima onde eles ficam para poder não ter problema com aeronaves.
para não ter problema de colisão. Terminamos. Agradeço aos cientistas e agentes que se dedicaram e se dedicam aos estudos e o desenvolvimento da produção de energia limpa e sustentável. E a vocês. Você sentia uma vibração também, Luciano? Aonde? Em Canoa Quebrada, né? Canoa Quebrada tem muito. Aí imagina os animais que são mais sensíveis, né? Os cetáceos, por exemplo, eles são mais sensíveis do que a gente para esse tipo. Sim, são grandes, né? E vários. É uma força danada. Já tem, já tem casos de problemas que a galera relata, de problema com interferência na fauna, com os animais, né? Questão de migração, de morte de aves. Mas, assim, pior é petróleo e carvão, né? Sempre vai ter um pior. Esses são menos nocivos, apesar de terem seus pontos negativos. Faz parte do caminho, né? A gente está no caminho ainda. Um dia a gente vai chegar na produção top de energia limpa. Eu boto muita fé nisso. E a quinta aula a gente vai ver esse caminho sendo iluminado, sabe? E aí, gente? Muito massa, viu? Adorei. Ok, Ei, ó, valeu. o K significa Reino Unido. É o Reino Unido, né? É, Sim, Reino Unido. UK. Sétimo lugar, o Reino Unido. Na produção de energia fotovoltaica, energia elétrica. Ei, Zoé, volte que eu vou tirar a foto. Já saiu também esse povo. Na quinta aula, eu vou querer foto de todo mundo antes de começar, no meio da aula. Eu vou tirar a foto. Eu, hein, povo apressado. E sexta-feira também, né? Pois tá, gente. Vamos encerrar por aqui. Eu e Cida temos compromisso. Não, na quinta aula eu tiro foto de todo mundo. Vou pausar nossa aula. Chegamos ao final. tá. Beijo, Nada. Obrigada por vir. Tchauzinho.